Perguntando logo, não está gripado não, né? Amém. Graças a Deus. Não, eu pegar no microfone do sujeito gripado, tô, né? Tô fora, mas amém. Imagine se você pregasse 6 sermões, hein? Como o pastor pregou, hein? Mas amém. Às vezes acontece isso. Irmãos, nós agradecemos a Deus por este momento, tá? Voltamos ontem do retiro e grande parte do pessoal está aqui. E eu falei com eles para que a gente transportasse aquilo que nós recebemos lá para aqui. O primeiro sermão que eu preguei foi Atos 2. Vocês lembram dos 3 pontos? Nós temos o quê? Uma data, um povo e um endereço, né? Dia de Pentecostes aconteceu isso. A data, dia de Pentecostes, o povo, era o povo que estava lá, os 120, né? E o local, o cenáculo onde eles estavam em Jerusalém. Mas amém por isso, tá? A gente louva a Deus pelos 105 irmãos que estavam lá. E também, fora isso, nós tivemos pessoas que foram lá nos visitar, domingo. Inclusive, eu quero até falar, Marcelo, no retiro do ano que vem, a gente falar que o pessoal que quiser ir de noite, pode ir. Nós só falamos domingo. Uma pessoa falou comigo, pastor, ele falou só domingo, aí eu não quis, no domingo eu não pude, aí não fui nos outros dias, não. Todos os dias, domingo, segunda, terça, tá? Sábado, quiser ir, só para ir para o culto. Não tem problema você ir lá participar do culto. Se quiser comer, paga, né? Paga lá a diária, tá bom? Mas amém por isso. Você tem neste momento o privilégio de adorar a Deus, entregando dízimo, oferta. Tem um gasofilaço aqui, tem outro lá atrás, tem as outras formas, Pix, PicPay, conta da igreja. E tem um aplicativo da igreja também que você pode ofertar e entregar o dízimo através dessa ferramenta que nós temos, tá bom? Você pode nesse momento entregar aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor, tá? É um privilégio para nós entregarmos, devolvermos para Deus aquilo que é dele. A gente fala sempre isso, tudo que acontece aqui, irmãos, acontece através dos dízimos e ofertas. Não temos dinheiro de governo do estado, não temos dinheiro de prefeitura, não temos dinheiro do governo federal, aqui não tem Bolsa Família, aqui é o Bolsa Dízimo, Bolsa Oferta dos irmãos, tá bom? E tudo vai acontecer aqui por isso, né? Eu agradeço inclusive a Deus pelos irmãos que não foram no retiro, mas cooperaram, ofertaram para que pessoas que não podiam pagar pudessem ir no retiro. E nós abençoamos. Quantas vidas nós abençoamos, ô Vitinho? Vitinho, quantas vidas nós abençoamos? 7 pessoas, né? Foram no retiro, que os irmãos que ajudaram ofertando, né? E graças a Deus por isso. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essas vidas que deram uma oferta para ajudarem as pessoas a irem no retiro. E muitas delas nem foram, mas cooperaram para que as pessoas pudessem ir e participassem conosco. Foi um tempo maravilhoso, onde o Espírito Santo, ele foi invocado, ele foi chamado, e ele veio e se derramou no nosso meio. Muitas pessoas aceitaram a Jesus, batizamos 4 pessoas, e também, Pai, muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, crianças foram batizadas no Espírito Santo. Nós te louvamos por isso, porque não houve nenhuma provocação, de nada, de imposição. O Espírito Santo veio, que eu sempre falava com eles, eu não vou tocar em vocês, quem vai tocar é o Espírito Santo. E o Senhor derramou do seu poder. Quero abençoar aos irmãos que nesta noite estão devolvendo para o Senhor aquilo que é do Senhor, dízimos e ofertas. Quero abençoá-los em teu nome e agradecer, Pai, porque esta casa é um solo fértil, é um terreno fértil, onde a tua palavra, Pai, tem sido semeada e onde o teu povo tem sido abençoado, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, a partir do versículo 41, que eu vou fazer a leitura. Hoje não me pediram, né? Hoje não me pediram o tema da mensagem. Eu vou falar dias de crise ou dias de milagre. Vai ser o tema da mensagem, dias de crise ou dias de milagre. 1 Reis, capítulo 18, estou com Atos na cabeça, hein? 41 até o 46, amém? Você achou? Se não achou, está aí no telão, né? Amém. Então,
Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Amém? Como é que você poderia, nessa noite, dizer o tempo que você está vivendo? Descrever o tempo que você está vivendo. Talvez você poderia dizer: pastor, eu estou vivendo um tempo de crise, um tempo de indefinição, de mudança de valores, um tempo de individualismo, um tempo de nada está dando certo, um tempo de insegurança, ou talvez um tempo de afastamento de Deus. Poderia falar outras coisas, poderia também dizer um tempo onde eu tenho me mantido no egoísmo, no individualismo, um tempo de ansiedade, um tempo de depressão, um tempo de tristeza, um tempo de medo. Como você poderia descrever o tempo que você está vivendo hoje? Poderia também definir como dias de vitória ou de derrota, dias de paz ou de guerra, dias de alegria ou de tristeza, ou dias de comemoração ou dias de lamentação. Em qual dos dois quadros você hoje pode dizer: eu estou nesse quadro de crise ou no quadro de vitória, de milagre? Irmãos, nós, quando estamos vivendo o tempo de crise, eu creio que nós estamos vivendo um momento onde nós somos um forte candidato a experimentar o milagre de Deus. Você pode dizer um amém? Tempos de crise é um tempo onde você se torna um forte candidato a experimentar um milagre de Deus. Eu quero informar para você que milagre acontece no meio da crise. O milagre não vai acontecer quando as coisas estão boas. O milagre vai acontecer no tempo de crise, no tempo em que as coisas não estão dando certo. Você pode dizer para você, não precisa dizer para ninguém não: estou precisando disso. Você pode dizer para você mesmo. Agora, queridos, o que eu observo é que nenhum milagre na Bíblia aconteceu só com a parte de Deus. Todos eles aconteceram com a parte do ser humano. Deus sempre que deseja que nós participemos daquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. E eu digo para você, meu querido, que Deus, Ele deseja que você participe, porque quando você participa, Deus vai participar, Deus vai fazer. Se você não participar, Deus não vai fazer. Eu vou mostrar isso para você. O que nós vemos, irmãos, é que na Bíblia, Deus, Ele não precisa de homens, não precisa de você para fazer um milagre. Deus não, diga para o seu irmão: Deus não precisa de você para fazer um milagre. Mas diga para ele assim: mas Ele convida você para se envolver. Porque Deus gosta de trabalhar, irmãos, com gente que tem atitude, com gente que tem fé, com gente que fica de braços cruzados esperando. Não. Você está passando por uma crise? Diga amém.
Porque se eu estou passando por uma crise, eu tenho uma grande probabilidade que o milagre aconteça na minha vida, porque eu sou filho de Deus, e o meu Deus é especialista em milagres. Queridos, guarde o que eu vou te dizer. A sua atitude e a sua fé serão determinantes em seu milagre, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas na Bíblia. O primeiro, quando o Senhor transformou a água em vinho, os tanques estavam vazios, precisou de alguém que os enchesse. Se eles não enchessem os tanques, o milagre não aconteceria. Segundo, quando o Senhor abriu o mar, Ele precisou que alguém pisasse primeiro, antes, para que o mar se abrisse. Ele precisou de alguém que fizesse algo que demonstrasse que estava crendo que o mar iria se abrir. Quando o Senhor alimentou a multidão, nós vemos que ali, aquele menino, como o pastor João pregou na última pregação, acho que foi quarta-feira próxima passada, os 5 pães e os 2 peixes. Naquele momento, irmãos, para o Senhor fazer aquela multiplicação, precisou que alguém entregasse 5 pães e 2 peixes. Agora eu vou te perguntar, o Senhor precisava de 5 pães e 2 peixes? Não. O que ele precisava era da participação daquele menino. Eu vejo também, irmãos, que quando o Senhor fechou a boca dos leões, com Daniel, ele precisava de alguém que tivesse fé, que entraria naquela cova de leões famintos, e que os leões não iriam comê-los. Nós entendemos que isso é a participação de Daniel. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entram na fornalha 7 vezes mais aquecida. Pessoal, que alguém tivesse coragem, fé, atitude, não pode me lançar, mas eu não vou fazer isso que vocês estão pedindo. E até hoje nós temos a história deles contada em todo o mundo, porque eles tiveram fé, e o milagre aconteceu, e nada aconteceu com eles. Quando o Senhor multiplica o azeite daquela viúva, alguém precisou de obedecer uma palavra do profeta: vai aos seus vizinhos e pega vasilhas, muitas vasilhas. Então ela teve que sair. Agora, se ela não fizesse isso, o milagre não aconteceria. Também, irmãos, quando Jesus, ele ressuscita o morto, Lázaro precisou que rolassem a pedra, para que ele pudesse ressuscitá-lo. Em último lugar, Jesus quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor primeiro. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós observamos na palavra que ele estava louvando, adorando ao Senhor, e então o Senhor, naquele momento, ele quebrou as correntes e fez um terremoto naquele lugar. Agora, queridos, eu quero falar mais 2, digo. Quando o Senhor disse para Pedro, estava lavando as redes, o Senhor disse: Pedro, volte para o mesmo lugar de onde você saiu, no meio do mar, é lá. Para que o milagre acontecesse, Pedro precisou de confiar no Senhor, e precisou de lançar a rede. Em último lugar, irmãos, o Senhor faz chover em tempo de seca, mas nós, primeiro, precisamos ter uma atitude de obediência e fé. Diga assim para o seu irmão: todo milagre precisa do seu envolvimento. Se você não se envolver, meu irmão, não vai ter milagre. Se você não se envolver, não vai ter milagre. Não adianta você querer que o milagre venha se você não se envolver. Nós nos envolvemos e nós observamos, irmãos, que diante dessas realidades que Elias estava vivendo, era só um milagre, 3 anos e 6 meses sem chover. E o mesmo que Elias fez, Elias buscou ao Senhor, Elias orou ao Senhor, Elias interagiu com o Senhor, Elias suplicou ao Senhor, Elias, ele participou daquilo que Deus queria fazer com a nação de Israel. Nós vemos, irmãos, se você for ler, não eram tempos nada bons naqueles tempos. Era um tempo de líderes ímpios e impiedosos. Era um tempo, irmão, de afastamento do caminho de Deus. Era um tempo de depravação moral, e um caos social estava acontecendo em Israel.
Era um tempo de escassez. Imagine 3 anos e 6 meses sem chover. E era um tempo também de estagnação pessoal. Então era um tempo difícil, ruim que eles estavam vivendo. Mas era um tempo de milagres. Porque eu vou dizer para você, ninguém realizava nada naquele tempo. Ninguém progredia na vida. Imagine, irmãos, Barra de São Francisco, 3 anos e 6 meses sem chuva. Acabou a cidade, irmãos. Acabou a cidade. Acabou a água. Não tem leite. Não tem comida, vai ter que vir de fora. Não vai ter feira para a gente comprar as coisas lá na feira. Não vai ter queijo para você comprar na feira. Não vai ter verdura, que os irmãos, a verdura que eu compro é a verdura daqui. As folhas que eu compro daqui. Não vai ter. E mesmo nesse tempo, irmãos, tem um senhor que eu compro folha com ele, couve, alface, almeirão. Eu cheguei para ele aí, tem alface? Ele, não, está difícil a alface agora, pastor. Está ruim agora. Está começando a crescer, daqui uns dias eu trago. Amém. Eu sei que as folhas dele são boas. Tem umas aí, irmãos, que quando o pessoal ataca veneno, toca veneno nelas. E as pessoas que trabalham nessa área aí, de meio ambiente, falam, a gente sente até o cheiro do veneno. Falei, bom, eu não sei como é que é, né? Então eu não compro não. Não vou dizer onde é, para depois não dizer, pastor, está denegrindo. Não vou falar. Eu sei onde é, mas eu não compro. Se você me perguntar no particular, eu falo. Eu não compro, eu passo e vou direto. Vou lá no final da feira. Entro lá e vou lá na esquerda, tem as pessoas que eu conheço. Tem um irmãozinho lá do Vargem Grande do Itaúnas, que ele vende lá verdurinha gostosinha, né? Então eu quero dizer para você o seguinte, não vai ter verdura, não vai ter nada, não vai ter leite, o gado vai morrer, o café não vai dar. Pessoal que está plantando cacau aqui, tem gente plantando cacau aqui agora, Rogério, não vai dar cacau. Você não vai ter, irmãos, como tem pimenta do reino para aquele lado ali, né, Juscelio? Meu irmão, eu não sabia que tinha tantas, não. Viajando, eu olhei, mas é roça de pimenta do reino, irmãos. Sabia daquilo não, Laíde. Falei, que isso? Teve uma hora que eu não gosto de ficar olhando muito para o lado, não. Mas teve uma hora que eu olhei assim, olhei para o lado assim, não consegui chegar até o final. Tanta plantação, roça de pimenta do reino. Não vai ter pimenta do reino para você. Não vai ter nada. Imagine 3 anos, 6 meses sem chuva. Então, aquele tempo era um tempo, irmãos, que ninguém progredia na vida. Era um tempo difícil. Era um tempo que eles estavam esperando um milagre de Deus. E eu quero dizer para você, aquele tempo era um tempo que o povo estava esperando um milagre. Mas ali estava um profeta, disposto a ter atitude geradora de milagre. Eu vou fazer uma pergunta para a Igreja Batista Viva. Você quer ter atitude de um gerador ou de uma geradora de milagre? Diga amém. Você tem que ser, nós temos que ter atitude de geradores de milagres. Se nós não tivermos atitude de geradores de milagres, as coisas não vão acontecer no nosso meio. É um milagre na sua casa, é um milagre na casa do seu filho, da sua filha, é um milagre no seu casamento, é um milagre nos seus negócios. Nós temos que ter atitude geradora de milagres. E Elias, naquele momento, que ele fez? Elias, naquele momento, irmãos, ele toma uma atitude no meio da crise, de ser um homem com atitude geradora de milagres. E observe, irmãos, primeiro no versículo 41, que a Bíblia diz que ele disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Não tinha chuva nenhuma, mas Elias creu nas promessas de Deus, porque naquele tempo, 3 anos e 6 meses que não chovia, irmãos, era arriscado alguém falar, olha, vai ter uma chuva aí. Mas o que eu observei, irmãos, é que o profeta, ele não se calou. Porque no capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz assim, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Ou seja, Elias creu na palavra de Deus. Ele creu. Por isso ele disse, vai vir chuva. E não é uma chuvinha não, uma abundante chuva. Irmãos, se Deus falou contigo, creia, meu irmão. Não duvide, você tem que colocar isso aí em prática,
porque naquele tempo a miséria estava reinando em Israel, mas Elias naquele momento ele creu, e isso fez a diferença. Um homem estava crendo, ninguém mais, a Bíblia não mostra nem ninguém mais, o rei não estava crendo, ninguém estava crendo, mas Elias estava crendo. Um profeta, irmãos, que viu fogo descer do céu, não iria acreditar que iria descer uma água do céu? Mas eu observo dentro do texto que nós lemos, as atitudes. Primeiro, a atitude de um homem chamado Acabe. A gente observa, irmãos, que Acabe, infelizmente, enquanto ele foi para um banquete, Elias foi para o monte orar. Tem muita gente que está querendo um milagre, mas vai para o banquete, não vai para o monte. Está querendo uma mudança de vida, mas você não vai para o monte orar. O monte, irmão, não estou dizendo monte aqui não. O monte que eu estou falando é orar, é buscar, é se ajoelhar, é clamar. Porque aquilo que eu ensinei para vocês no retiro, quando a gente clama, Deus muda aquilo que precisa ser mudado em nós. Deus vai mudando aquilo que precisa ser mudado. Aí o casamento muda, aí o filho muda, aí a nossa história muda. Mas nós observamos que naquele momento de crise, Acabe toma uma atitude. Elias toma uma atitude que todos nós deveríamos tomar. Eu quero dizer para você, já se ouve o ruído de uma abundante chuva, meu irmão, na sua vida. Vou dizer de novo, já se ouve o ruído de abundante chuva sobre a sua vida. Significa crer na providência milagrosa de Deus. Mesmo enfrentando dias de crise, diga assim, mesmo enfrentando dias de crise, creia na atitude milagrosa de Deus em sua vida. Creia, meu irmão. Você pode dar um amém, irmãos? Porque eu digo, meus queridos, que começa pela fé a ouvir ruído de uma chuva abundante sobre a sua vida. Eu estou ouvindo o ruído de abundante chuva sobre a minha vida. A única pessoa que pode impedir isso, diga para o seu irmão, é só você. Meus irmãos, nada poderia impedir aquilo que Deus iria fazer, nem o diabo, ninguém. Porque a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Sejamos, irmãos, como o profeta Elias, que ele não precisou de ver nada, ele creu. Ele creu. Talvez, irmãos, que esteja faltando na sua vida, hoje, para você experimentar o milagre, é posicionamento e fé. Diga, posicionamento e fé. Talvez que esteja faltando na sua vida é isso. Você se posicionar. Se a promessa for de Deus, a realização é apenas uma questão de tempo. Mas se a promessa for de pessoas, não vai acontecer. Mas se a promessa for de Deus, é apenas uma questão de tempo. Eu vejo, irmãos, as duas atitudes, vou voltar a falar. No verso 42, Acabe subiu a comer e beber. Elias vai ao cume Carmelo, se inclina por terra e põe os seus joelhos, põe o seu rosto sobre os joelhos. Diga assim para o seu irmão, os dias de milagres não são automáticos. Não acontece num passe de mágica, irmãos. Isso não vai acontecer num passe de mágica. Estala o dedo, não. Dia de milagre, irmãos, são gerados nos joelhos. Dias de milagres, vou dizer de novo, são gerados nos joelhos, na presença de Deus. Alguém tem que pagar o preço. Se eu estou precisando de um milagre, eu vou pagar o preço. E qual é o preço? Às vezes Deus vai pedir a você coisas que você nunca fez. Tem gente que tem que pedir perdão. Tem gente que tem que fechar a boca. Tem gente que tem que ir jejuar. Mas não adianta jejuar e não mudar. Você tem que jejuar e ouvir o Senhor. Ouvir o que o Espírito Santo vai falar com você. E mudar a sua vida. Porque, queridos, Deus pode fazer um milagre no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios. Mas nós precisamos tomar atitudes diferenciadas. Acabe
foi comer e beber, foi para a festa, entretenimento. Elias foi para os joelhos, foi para o monte orar. Se eu quero milagre na minha vida, eu tenho que fazer ao contrário. Em vez de eu ir para o entretenimento, eu tenho que ir para os joelhos. Se você está fazendo isso, ainda não passou a crise, espere, porque milagres não acontecem automaticamente. Dias de milagres acontecem no momento certo que Deus quer. Quero dizer para você, corra para a presença de Deus. Fique a sós com Ele. Desfrute da intimidade com Ele. E descubra, irmãos, que a presença de Deus em tempo de crise faz toda a diferença. E eu digo para você, vai ser gerado um ambiente de milagre na sua vida. É na presença do Senhor, não é no entretenimento, não é, irmãos, falando mal dos outros, não é fofocando, não é sendo maledicente, não é sendo uma pessoa que se afasta de Deus, porque naquele tempo foi um tempo de afastamento de Deus, do povo de Deus. Então Elias fez ao contrário, enquanto Acabe não estava preocupado, Elias foi para cá. Ele foi para o monte, ouvir a voz de Deus. Diga assim para o seu irmão, isso faz toda a diferença. Agora, queridos, vença a passividade. Não se acomode em terra seca. Seja uma pessoa de atitude diferenciada. Não fique parado, perpetuando o seu tempo de crise na sua vida. Não fique, irmãos. Porque quando Deus tem um milagre para fazer na sua vida, irmãos, eu creio que Ele pode fazer no momento que você nem imagina. E eu digo para você, queridos, que hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar uma verdade. Ele está dizendo para você, você quer conquistar um grande milagre para a sua vida? Vença a sua passividade e venha buscar o Deus Criador, o Deus vivo, verdadeiro. E eu tenho certeza, Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida. Faça como Elias, irmãos. Não deixe que a passividade o impeça de receber aquilo que Deus tem para você, o seu milagre. Eu preciso de um milagre onde? Todos nós precisamos de um milagre, irmãos. É um milagre financeiro, é um milagre espiritual, é um milagre na sua vida, na família, é um milagre na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu marido, da sua esposa. É um milagre na vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Se você precisa de um milagre na vida de qualquer pessoa, ou de você mesmo, você precisa ir para a presença de Deus. Não adianta ficar chorando. A passividade não vai te levar a lugar nenhum. Passividade vai te levar para longe de Deus. O milagre não vai acontecer, porque Deus não vai se incomodar enquanto você não for orar, não for para a presença dEle. Ficar chorando, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, não adianta, isso não vai incomodar Deus. Você só vai incomodar Deus quando você buscar a presença dEle. Você vai mexer com Ele. Eu, logo assim, irmãos, lá por volta de 18 anos, tem 50 anos da minha vida, eu peguei um marcador de Bíblia. Eu perdi ele com o tempo. Que dizia assim: a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. O que significa isso? A oração não é que Deus se enfraquece. Deus se incomoda com o seu problema. Deus se incomoda com aquilo que você está passando. É como um pai, quando um filho pede algo a ele. Então, meus queridos, vença a passividade. Vá para o trono. Desenvolva uma vida mais intensa de oração. Volto a dizer, o grande segredo de Elias foi buscar o Senhor. Acabe foi para entretenimento, Elias foi para o altar de Deus. Nesta noite eu desafio você a subir ao Monte Carmelo, porque Elias subiu para o Monte Carmelo. Eu desafio você a subir ao Monte Carmelo, ir para lá,
ficar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, e eu tenho certeza, a chuva abundante vai vir sobre a sua vida, porque alguém disse, e isto sem dúvida alguma é uma verdade: nunca espere ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Você está fazendo sempre a mesma coisa, quer resultado diferente? Não, está na hora de você mudar. E observe, irmãos, quando eu faço algo diferente, eu transformo dias de crise em dias de milagre. Porque nós observamos a perseverança de Elias. Elias disse para o seu servo para que ele subisse, sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então Elias disse para ele: volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, a Bíblia diz então que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, desse tamanho. Elias diz: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te impeça. Versículos 43 e 44. A perseverança, irmãos, abre a porta para o milagre. Se o cenário ao seu redor for somente de crise, diga para o seu irmão: não desista. Mesmo que as evidências, irmãos, provem a impossibilidade de acontecer o milagre, continue perseverando em Deus, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Naquele dia não havia indício de chuva, não havia nenhum indício, apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias continuou buscando e clamando, diz: vai lá 7 vezes. Não era uma distância curta, era uma distância grande, mas ele continuou a perseverar. Elias não desistiu de buscar a Deus. Diga para o seu irmão: não desista de buscar a Deus. Ele continuou orando até que na última vez algo aconteceu. Às vezes, irmãos, Deus parece demorar na concretização da promessa. Sabe por que Ele faz isso? Para que nós aprendamos a depender dEle. Não é você, é Ele. Você vai cooperar, interagir com Ele, mas quem vai fazer o milagre é Ele. Somente Deus pode inaugurar dias de milagres. Por isso, mantenha-se perseverante. O caminho dos dias de milagres inclui espera paciente. Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não desista, irmãos. Deus ouvirá o seu clamor. O caminho dos dias de milagre inclui busca constante. É o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 11, que eu li esse texto, se não me falha a memória, alguns momentos lá no retiro. A partir do versículo de número 9. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Meus queridos, o caminho dos dias de milagres inclui obediência completa, uma busca constante, obediência, primeiro, esperar pacientemente, a busca constante e obediência completa, porque o segredo para uma vida de milagre é ouvir e obedecer. Deus faz milagres através de um ato de obediência. Elias ouviu a voz de Deus e a obedeceu completamente. Diga para o seu irmão: espere por dias de milagres, mesmo vivendo em dias de crise. Diga assim: você transforma seus dias de crise em dias de milagres. Diga para ele: primeiro, crendo nas promessas de Deus, tendo atitudes diferentes, sendo perseverante. Eu quero terminar com essa frase:
Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe, é descobrir que Ele se importa. Amém? Deus se importa com você. Ele não está de braços cruzados. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este texto maravilhoso. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor não apenas existe, mas o Senhor se importa conosco. Queremos ser pacientes, perseverantes. Queremos ser pessoas, Pai, que obedeçam e que busquem realmente, Pai, a Tua promessa. Nós vamos bater, nós vamos pedir, nós vamos bater, nós vamos buscar. O Senhor vai nos atender. Que o Senhor levante uma igreja, que não seja uma igreja como Acabe, uma igreja do entretenimento. Uma igreja, Pai, que busque apenas se divertir, mas que sejamos uma igreja que quer um milagre, então que tem que ir para a Tua presença como Elias. Mesmo, Pai, em tempo de crise, onde nós estamos vendo nada acontecendo, onde nós não vemos, Pai, como eu disse no início, nada, Pai, surgindo de novo, sempre coisas velhas. Mas se eu, Pai, obedecer a Tua voz, fizer aquilo que o Senhor manda, a água vai se transformar em vinho. Pai, o azeite vai ser derramado sobre a botija. Nós vamos entrar em cova dos leões e o leão não vai nos comer. Nós vamos entrar na fornalha 7 vezes mais aquecida, Pai, e ela não vai nos queimar, nem um fio de cabelo. Mas nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo, tempo de crise, estamos propensos, Pai, a vivermos dias de milagres, se nós crermos no Senhor. E eu creio que o mesmo que o Senhor fez com Elias, porque ninguém estava junto dele, ele estava sozinho nesta batalha, mas Elias foi um gerador de milagres para a nação de Israel. Que o Senhor levante na Igreja Batista Viva geradores e geradoras de milagres, que vão para o monte buscar a Tua face, a Tua presença. Nós vamos começar a viver tempos de milagres. O tempo de crise vai acabar. O Senhor vai começar a fazer tempos de milagres aqui na vida desta igreja, porque o Senhor está levantando uma geração de geradores de milagres, de geradoras de milagres, na igreja, na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios. Seja um gerador de milagres como Elias. Que esta noite, Pai, seja a noite do Senhor levantar geradores de milagres, homens e mulheres que vão deixar o entretenimento de lado, sabem do que precisam, e por isso, Pai, preciso ir para o monte, dobrar os joelhos como Elias, colocar o rosto dentre os joelhos, sinal de humilhação plena e total, dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Mas o primeiro milagre dentro da sua própria vida, a mudança interior, para que o Senhor tire essa grosseria, pessoa grossa. Você não é humilde, você é orgulhoso, você é uma pessoa que infelizmente trata os outros mal. Você não sabe esperar. O Senhor primeiro vai mudar você. Depois que o Senhor mudar você, Ele vai fazer um milagre na sua casa, vai fazer um milagre na sua vida. Que Deus dê a você direção, porque nesse tempo de crise que você está enfrentando, é um tempo de Deus agir. É só ser paciente, buscar, obedecer e confiar no Senhor. Fazendo o mesmo que Elias, você vai experimentar um grande milagre, uma abundante chuva sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Deus te abençoe. Amanhã, 6 às 7. Sexta-feira, 6 às 7, 7h30, jovens. Sábado, nossa mesa das mulheres. E também o Geração Raiz está voltando sábado, né, Maguinho? Também da ceia. Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.